Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rodi Marques e está começando mais um Evode a Mais. E eu confesso que eu fico bastante ansioso quando chega esse momento, que é um momento de alegria, é um momento de expectativa aí para a honra e glória do Senhor Jesus. Todos os programas têm sido gravados aqui, tem sido demais. E eu já peço que você compartilhe esse programa aí com as pessoas, porque é um programa de muito aprendizado, de informações. E hoje nós estamos aí num tema bem bacana, que é memória e aprendizagem. Nós vamos estar falando sobre memorizar, né? Vamos aprender sobre isso, por que pessoas têm dificuldade em memorizar. E se Deus permitir, nós iremos até às 21h30. E numa série de 3 programas, o Peterson Gamas está aqui no segundo programa, e eu já quero estar passando para ele estar se apresentando, se porventura aí, se tiver alguém que não conhece o Peterson Gama. Na quarta-feira eu disse que ia sortear ia dar de presente um CD dele para quem escrevesse primeiro a palavrinha mágica, mas não escreveram. Então hoje vai estar valendo outra vez. E para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, beleza? Ajuda a gente aí, ajuda a crescer o nosso programa, e crescendo o nosso programa você está nos ajudando a fazer missão. Né, Peterson? Diz aí, meu brother. Uma boa noite a todos, sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço novamente pelo convite, o pastor Rodi Marques, missionário Oséias. É sempre um prazer estar aqui no programa Evode a Mais. Gostaria de mandar um abraço a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, que vão nos acompanhar. Tem sido dias muito bons, muito alegre estar aqui com vocês. Na última sexta-feira estivemos com meu amigo André. Deus seja louvado pela sua vida. Gostaria de mandar um abraço para ele se estiver nos assistindo. Estamos nesta sexta-feira e, se Deus assim nos permitir, estaremos na próxima sexta também. Maravilha, é isso aí. Um grande abraço também, meu irmão André, que Deus abençoe sua vida. Pena que você não está aqui hoje, mas quem sabe você não estará aqui, né, na próxima sexta-feira, né? Foi uma bênção aquele dia e que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a vida da sua família, o seu ministério. Galera, hoje nós vamos estar abordando, né, como eu já foi dito aqui, um tema bastante interessante: memória e aprendizagem. E eu já quero começar tratando de um tema bastante assim complexo e de pouco conhecimento, talvez de pouco conhecimento para muitas pessoas. Eu já tenho um pouquinho de conhecimento nesse primeiro abordagem aqui, porque a minha sogra, infelizmente, ela faleceu de mal de Alzheimer. E na época eu procurei conhecer muito sobre o Alzheimer, eu estudei bastante. E a minha primeira pergunta para o Peterson Gama vai ser relacionado a essa doença, né, que infelizmente tem acometido pessoas aí. E às vezes a gente pensa que é pessoas de idade, mas já houve casos de pessoas com 40 anos já ser acometidas de mal de Alzheimer. A minha sogra chegou a viver quase 15 anos, porque ela foi muito bem cuidada pelas filhas. As filhas cuidavam dela com maior carinho. Um abraço aí para as minhas cunhadas aí, para meus cunhados, para minha esposa. E eu acho que devido ao carinho e atenção que ela teve, proporcionou que ela vivesse aí, mas vivesse para a gente, né, mais uns 15 anos. Mas tem pessoas que com 3 anos já estão embora, né? E a minha primeira pergunta, senhor Peterson, o que pode causar o mal de Alzheimer na pessoa? Vamos lá, interessante a pergunta. Para a gente compreender mais ou menos a origem dessas questões, eu preciso pontuar para vocês um pouquinho sobre como é o funcionamento básico ali do nosso cérebro, que é o responsável pela nossa memória, pelo nosso aprendizado, enfim. Então, são 3 setores ali no cérebro, principalmente, que são responsáveis por essas funções de memória e aprendizado, que é o córtex pré-frontal, o hipocampo e o córtex temporal. Cada um deles vai estar associado e mais destinado a um tipo de memória, né? Uma memória de trabalho, nós vamos estar falando sobre ela, memória sensorial de trabalho, tem gente que separa, tem gente que fala as duas juntos, memória de curto prazo e a memória de longo prazo.
Então essas memórias elas estão separadas nesses setores dos cérebros, assim como outros setores é responsável pela visão, pelas emoções, pela coordenação motora, enfim. O cérebro é dividido em várias etapas, aí eu não vou estar me alongando sobre isso, mas é um assunto interessantíssimo para você também estar estudando e pesquisando sobre. E aí, respondendo à pergunta, a pessoa quando ela passa inicia esse processo nessa doença, que é o mal de Alzheimer, acontecem algumas coisas dentro dessa estrutura, principalmente na estrutura dos neurônios. Então, os neurônios são aqueles mensageiros, eles transmitem as informações, eles ajudam a armazenar as informações, então eles fazem ligações entre regiões do cérebro. Então, por exemplo, quando você capta a imagem através do seu olho, sua retina, aí um neurônio leva essa informação até a parte do cérebro que vai codificar essas informações. Então você viu algo, esse neurônio já manda a informação. Essa parte do cérebro vai dizer, tá claro, tá escuro, precisa dilatar a pupila porque tá muito escuro. Não, tá muito claro, eu preciso fechar. Ah, tem profundidade, não tem. Parece ser áspero, não parece. Toda essa interpretação é feita em um setor do cérebro, não no olho. Então, quem que leva essa informação? São os neurônios. E esse neurônio, para que ele transmita essa informação tão rapidamente, porque você pode fazer o teste aí, você fecha os olhos, está tudo escuro, tudo preto, você abre o olho, a imagem está ali. Então você fala, nossa, mas esse processo todo que o Petros está falando, isso ocorre em milésimos de segundos. É a mesma coisa, você encosta o seu dedo aqui na sua mão, essa informação tem que chegar no seu cérebro para você sentir, seu cérebro interpreta e manda de volta para você saber qual é a intensidade, o que está te tocando, se é áspero, se é não. Então, isso é feito em milésimos de segundo. Você tocou, você percebeu. Então, o que o neurônio ele faz? Ele tem a estrutura do neurônio, com certeza você já deve ter visto isso em alguma escola, em alguma coisa, reportagem, enfim. Ele tem a cabecinha dele lá e tem tipo um rabinho, uma cobrinha que continua esse neurônio. Esse neurônio, ele tem uma parte nessa cobrinha, vou falar de maneira bem simples, para não ser técnico aqui. Ela tem uma coisa que é chamada de bainha de mielina. O que é isso? É uma coisa que o nosso corpo desenvolve para que essa informação chegue o mais rápido possível e para que esse neurônio possa criar conexões. Por que precisa criar conexões? Vamos te dar um exemplo aqui. Você precisa ter a conexão, por exemplo, quando você está dirigindo no trânsito. Então você está lá dirigindo, seus olhos estão captando todas as imagens e isso está sendo interpretado. Da essa interpretação, você precisa ter uma relação com a parte motora, porque você precisa controlar o carro. Então seu olho vê, se eu for para a direita eu vou bater, tenho que jogar para a esquerda. Já jogou a imagem para a parte de raciocínio, porque você precisou raciocinar isso. Então, joga mais para a esquerda. Isso vai para a parte de motora, porque você precisa movimentar o seu braço para virar o volante para a esquerda. Então, todas essas conexões, essa ramificação neural, ela está presente na gente. E essa baía de mielina, ela acelera a velocidade disso, ela aumenta bastante a velocidade e ajuda a criar essas conexões. E aí, agora respondendo à pergunta, o que é de fato esse mal de Alzheimer? Ele tem uma predominância biológica, ou seja, você tem que ter uma predisposição, normalmente, a maioria esmagadora dos casos, você tem uma predisposição biológica e tem fatores de alimentação, de estresse que podem ajudar a acelerar isso. E o que acontece? Principalmente essa bainha de mielina, ela é destruída. E o que seria ela? Vamos pegar aí um fio. Você tem o fio, você tem o cobre que passa a energia lá dentro, e você tem a capinha de borracha em volta desse cobre, que forma o fio. Então, a energia passa no cobre e a capinha isola e também ajuda você manter o fio reto, sem interferência, sem perder carga, enfim. Fazendo uma analogia, é basicamente esse princípio. A bainha de mielina ela vai isolar a informação que está passando dentro do seu neurônio, que também é elétrico, é a mesma coisa, também é elétrica. Então, ela vai isolar para que você não perca isso, vai ajudar com que essa informação chegue mais rápido e vai ajudar nas suas conexões. O indivíduo com Alzheimer, ele começa a perder esta bainha de mielina, ou seja, perder a capinha do fio. Então, começa
como se tivesse curto-circuito, vamos fazer aqui a analogia, fio desencapado encosta no outro, dá curto. Seria mais ou menos o mesmo princípio que ocorre dentro do nosso cérebro. Começa a perder informação. Então, aquela memória, quando você vai resgatar, ela encosta em outra ali, perde informação. Aí você precisa de uma coisa mais rápida. É por isso também que quando nós vamos ficando mais velho, nosso organismo vai desacelerando, a gente vai ficando mais lento, anda mais devagar, fala mais devagar, para lembrar das coisas demora um pouquinho mais, porque todo esse processo é naturalmente deteriorado. Então, isso vai diminuindo ao longo do tempo. Então, a pessoa que está com esse mal de Alzheimer, ela passa por isso. E também a calcificação de algumas áreas do cérebro, que também interfere, né? Nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes, que a questão do alumínio, metais, resíduos de metais no nosso cérebro, também interfere nessa calcificação, ou seja, nosso cérebro não sei quem já teve a experiência de pegar um na mão, eu tive aula de anatomia, a gente pegou o cérebro na mão, ele é uma estrutura bem gelatinosa, ele é mole, por isso que o nosso crânio é os ossos mais duros do corpo humano, aqui de cima do tampo do crânio. Porque ele precisa, porque essa parte é quase como uma gelatina. O mineiro chama de muleira. Isso. E na medicina é muleira também ou Não, não? muleira não é. Mas é um nome conhecido popularmente. Então, é exatamente isso que você tem que proteger no bebê quando é criança, porque ainda não está duro o suficiente. Então, por isso que você tem que tomar todo cuidado com a cabeça do bebê, porque a estrutura óssea do crânio ainda não está pronta, e se você deixar acontecer alguma coisa ali, complica. Então, e o nosso cérebro tem essa estrutura meio mole, não é tão molinho como uma gelatina, mas seria ali um mocotó, mais ou menos para aquela textura. Então, quando começa a calcificar também, que é um dos casos do Alzheimer, também passa a ter essa dificuldade. Calcificar é empedrar, né? Isso. Ele vai secando, porque é um ambiente muito úmido, então ele começa a diminuir, as veias começam a ficar mais finas, corre risco de derrame, isso com a idade. Então, corre risco de derrame, que é o acidente vascular cerebral. Então, tem toda essa questão aí. Então, é por isso, basicamente, a principal causa é isso, que essas conexões elas começam a ficar deterioradas, você começa a perder essas conexões, você começa a perder informação devido a esse desencapamento dos neurônios, a perca da baía de mielina. Então, você passa por esse processo. Então, por isso que é afetado a memória dessa forma. E pode afetar também outras áreas. Então, às vezes a pessoa começa a ter dificuldade de falar, porque ela vai afetar também outros neurônios de outras partes, não só a memória. Então, falar, a visão às vezes afeta, a audição, porque esses são os órgãos do sentido, que eles apenas são instrumentos captadores. Quem interpreta tudo é o cérebro. Então, o seu olho serve para captar a imagem. Quem vai interpretar, dizer para você o que você está vendo, profundidade, distância, tudo é seu cérebro. Você vai ouvir, o seu tímpano capta ali através do martelo no tímpano, mas quem vai interpretar o som, seu cérebro. O olfato, você sente o cheiro, o nariz capta, mas quem interpreta é o cérebro. Então, tudo isso é parte da estrutura cerebral e por isso que o indivíduo com Alzheimer ele tem essa questão de deteriorização da memória, às vezes a memória até emocional, né? Muitas vezes indivíduos desses tornam-se agressivos porque afeta o córtex pré-frontal, que é onde as nossas emoções são controladas, são geridas, afeta ali também. Então, alguns indivíduos tornam-se agressivos, bate no filho, bate no cuidador, bate em todo mundo, devido a essa agressividade que não é algo que a pessoa quer fazer, é algo que está descontrolado dentro dela devido a toda essa descompensação. Entendi. Eu tenho prestado atenção, por exemplo, políticos. Eu não lembro de um político que tenha tido mal de Alzheimer, e nem um advogado. Essas pessoas, logicamente, eles estudam muito, leem muito, está sempre em atividade. Isso contribui para o bem deles não terem um mal de Alzheimer no futuro? Sim. A gente tem que entender até onde vai esse cuidado, né? Porque assim, quando você tem uma predisposição genética, é complicado você lutar contra isso, lutar contra ela. Mas você pode retardar muito e você pode dar uma qualidade de vida maior para você. Mas isso que você está dizendo tem muito fundamento. Por quê? Vamos comparar o cérebro ao músculo. Se você
Se uma pessoa que fica em coma 2, 3 anos, quando ela volta, ela está atrofiada. Porque ela não fez a utilização daqueles músculos, nunca exercitou. Então ela tá dura, precisa de fisioterapia. Ou quando você quebra o braço, fica engessado 1, 2, 3 meses. Quando você volta, é aquela coisa difícil para esticar e tudo, coisa do tipo. Por quê? A não utilização faz com que esse músculo se atrofie. É parecido com o cérebro. Por quê? Conforme você vai aprendendo, o cérebro vai criando essas relações que eu fui falando dos neurônios, criando essas ligações, o cérebro vai criando essas conexões. Então, e o cérebro, a gente quando entrar na parte da memória aqui vai falar, ele aprende em grupos, em classificações. E eu vou fazer até uma brincadeirazinha com você, que vai mostrar isso bem, bem claramente. A gente tem a tendência de aprender mais por grupos. Então, família, aí você tem uma memória afetiva, seu cérebro cria algo ali. Relaciona isso com alguma outra coisa, com momentos que você viveu com a sua família. Então, vai criando essas conexões. Então, esse indivíduo que estuda é como se ele estivesse exercitando o cérebro. É como se ele estivesse, muscularmente falando, indo para a academia. Ele força as coisas, o músculo rompe, e aí o músculo vai se reconstruir e volta maior, para aguentar uma carga maior ainda. É assim que funciona a hipertrofia. Né? Então você vai malhar ali, seus músculos, suas fibras musculares vão romper, seu organismo vai com proteína reconstruir e fazer mais forte, porque o organismo entende. Se rompeu dessa vez por causa dessa carga, eu preciso pôr mais força para ele aguentar na próxima. Então é por isso que o indivíduo vai hipertrofiando e vai crescendo, porque é o organismo preparando. É o mesmo princípio neural. Quando você começa a estudar, quando você começa a incentivar ali o seu cérebro a criar essas relações, a memorizar esse tipo de coisa, seu organismo vai criando relações, vai criando coisas neurais, estruturas neurais, para que você tenha essa capacidade de memória. Então, isso ajuda muito, porque quando você chegar nesse momento da idade, ou nessa predisposição genética ao Alzheimer, você tem uma rede tão grande, tão interligada, que talvez uma diminuição de 10%, 15%, 20% das suas funções não faça tanta diferença quanto um indivíduo que nunca exercitou esse tipo de rede neural. Entendi. E tem uma outra maneira que pode evitar através dos alimentos, através dos exercícios físicos. Sim, sim. O que pode ser feito? Sim, a alimentação saudável ela é um princípio de quase todas as coisas do funcionamento do nosso organismo, né? A gente pode fazer uma relação aqui básica com o carro. Então, o carro, se você coloca combustível adulterado com água, ele começa a entupir bico, começa a queimar a vela, a bomba de combustível sofre um pouquinho mais. Por quê? A alimentação que você está dando para esse automóvel está errada. O automóvel vai sofrer com isso. Então, quando a gente fala da nossa alimentação, a gente precisa das vitaminas que interferem nessa questão neural, ajuda no crescimento. Então, as vitaminas vão auxiliar nisso. Cálcio, a questão do ferro, a questão da vitamina solar, né, que vem através do sol. Você também tá ali, a atividade para gerar essa questão. Então, tudo isso vai influenciar muito nessa sua relação com a doença ou não. Você estar bem alimentado para ajudar essa sua saúde mental. Né? Maravilha. Eu quero aqui fazer um comentário em relação à minha sogra. Na época que ela estava com mal de Alzheimer, eu comecei a estudar na internet, buscar muita informação, através de especialistas, de pessoas que estudavam o assunto. E em meio a esses estudos, dizem que toda pessoa que faleceram com mal de Alzheimer foi encontrado alumínio nos fios de cabelo, excesso de alumínio nos fios de cabelo da pessoa que faleceu. E os médicos recomendam não guardarem comida em recipientes de alumínio na geladeira, porque de um dia para o outro já aumenta em 600% o nível de alimento nessa comida. E deve-se guardar em tapoerzinhas de plástico mesmo. E, por outro lado, esse tapoer de plástico não pode também você esquentar a comida no micro-ondas,
colocar elas no micro-ondas e esquentar a comida nesses Tupperware, porque também faz mal. E eu gostaria que o Petros comentasse um pouco sobre isso. Nós já temos bastante estudos em relação a essas coisas, e hoje, né, para não preocupar tanto as pessoas assim, nós já temos uma evolução acerca dos materiais. Por exemplo, isso era em panelas de alumínio. O alumínio é um metal um pouco mais frágil e que se desgasta mais facilmente. Mas hoje nós já temos a maioria, muitas das panelas que são vendidas em inox. Já é uma coisa um pouquinho diferente do alumínio. Temos as antigas, boas e melhores panelas de ferro, que são as panelas que o fundo é grosso, esquenta igualmente, tudo facilita. Então, elas também não interferem tanto. É mais a questão do alumínio, que ele é mais frágil, solta mais resíduos no alimento. A mesma coisa com o plástico. Também, sim, tem muitos plásticos que principalmente aqueles que você coloca no micro-ondas. Quando você termina de aquecer, o plástico está meio deformado, amoleceu. Esse plástico ele não é próprio para o micro-ondas. Quando você compra uma marmita, marmita normalmente não, porque quando diz que é marmita, ela vem preparada para isso. Mas quando você usa aquele Tupperware que você ganha no gás, comprou o gás, ganha um Tupperwarezinho, você esquenta a marmita no micro-ondas, quando você tira a tampa dela está ondulada, aquela não é própria para o micro-ondas. Então ela vai liberar alguns resíduos na sua comida. Ali. Isso. Agora, quando é uma Tupperware, uma tigela, Tupperware é a marca, né? Mas a gente usualmente fala Tupperware. Quando ela é preparada, então ela resiste àquele calor, ela tem uma temperatura de fusão mais elevada, então ela não vai soltar esse tipo de resíduos. Mas é um cuidado que a gente tem que tomar, de como a gente armazena os alimentos, como a gente vai esquentar os alimentos, porque assim, pode interferir se você utilizar o errado. Falando em panelas, eu ouvi falar que a panela de alumínio também, de cobre também não é legal, né, para fazer comida. Cobre. Cobre eu não cheguei a estudar sobre, não, mas pode ser. Porque também é um metal mais maleável e mais leve do que o inox, do que o aço, então o ferro. Então provavelmente também deve ser no mesmo princípio do... O ideal seria ferro e barro, ferro, né? inox, aquelas que tem as panelas antiaderentes, ela pode até ser de alumínio em alguma camada interna, mas o que encosta no alimento é uma parte esmaltada, de Teflon, que é aquela tecnologia para não grudar. Então essas não interferem muito para soltar esses resíduos. Mas se for uma coisa mais antiga, aquelas panelas que vai criando ondulação, vai amassando tudo, aí realmente pode soltar algumas coisas dentro, sim. A panela de barro também seria o ideal, né? De barro também. De barro é muito boa. Maravilha. E vamos falar, e a memória, por exemplo, em criança? A partir de quantos meses ou ano a criança ela consegue memorizar alguma coisa e não esquecer mais? Tem estudos que a partir dos 6 meses na barriga da mãe, ele não esquece. Ela começa a memorizar o batimento cardíaco da mãe. Então ela está lá dentro, aquele batimento sempre. Por isso que normalmente a criança se acalma quando está no colo da mãe. Porque é um ambiente familiar, é um ambiente que ela se lembra. Porque ela estava lá dentro. Então todo o batimento cardíaco, todo o ritmo do corpo da mãe, a temperatura do corpo da mãe, ela passou 9 meses ali dentro. Então quando a criança nasce, começa a chorar, chora, o médico pega, entrega para a mãe põe aqui no peito, criança aí, pô, isso aqui eu lembro. Então, tem estudos que começam... tem alguns estudos que falam que não muito antes, porque ainda a formação cerebral ainda está em desenvolvimento. Mas é certeza que na gestação essa questão da memória já começa. A voz. Então, muita gente fala e incentiva pais a conversarem com o bebê dentro da barriga da mãe. Ouvir música, né? Isso, ouvir música. A música mãe... boa, não é funk não. Música boa. Coloca umas orquestras lá que é show de bola. Às vezes o bebê chuta lá dentro, mas tá chutando porque não tá gostando do que tá ouvindo, né? Exatamente. Vai saber. Não pega, não vai com o barrigão para as praças, pro fluxo, né? Que absurdo, né? Aí a criança vai crescer já, né? Não. E quando eu falo de funk, eu tô falando de funk de letra ruim, porque tem uns funk que é legal, né? Não é questão do ritmo, é a questão
do que é ensinado. Né? A gente pode pegar uma ópera, mas se falar a mesma baboseira que fala no funk, não tem. O ritmo em si não causa nada. Agora a questão é qual é a mensagem que é levada através dessa música. Aí é algo que você deve se pensar. Então, essa memória ela é criada desde ali. O batimento cardíaco da mãe, a respiração. Então a criança está acostumada com o ritmo de respiratório da mãe, está acostumado com os batimentos cardíacos, o ritmo cardíaco da mãe, está acostumado com a temperatura, aprende a voz, acostuma com a voz. Então essa memória ela inicia dali. E aí é interessante dizer, né, nessa questão do aprendizado, já que você tocou nesse assunto, é que nós temos 3 principais teóricos que falam desse aprendizado. Eu já vou contextualizar aqui já para a gente entrar na questão do aprendizado. O primeiro deles é o Jean Piaget, que ele fala a ideia dele é em relação ao construtivismo, é a teoria dele, que ele fala que a criança ela constrói o conhecimento. Né? Então, a palavra-chave, o esquema-chave que ele ensina é através da assimilação e da acomodação. O que seria isso? Nós nascemos seres como se fosse uma tábua em branco, um papel em branco. Conforme a gente é exposto na sociedade, então eu me relaciono com algo, assimilo aquilo, falo, ó, vamos usar uma criança que nunca viu uma tomada. Então ela olha para a tomada, algo diferente, assimilou, captou pelos olhos, o cérebro interpretou, buscou na memória, nunca vi isso antes. O que é isso? Aí o cérebro volta, nunca vi, manda para o olho, isso aí eu não reconheço, o olho olha de novo, e aí a parte cognitiva vai falar, o que é isso? Preciso aprender. Aí a criança olha para a tomada e, primeira reação da criança, mãozinha. Então ela vai, tomou o choque. Aí a gente entra naquela questão do aprendizado que eu já tinha falado aqui. Nós temos 3 maneiras de aprender. Pelo exemplo, pela tentativa e erro e algo que é mais inato. Então, aí essa criança, se não tivesse ninguém para ensinar ela pelo exemplo, falar, filho, não toca aí que isso dá choque. Ela não teve esse aprendizado. Então, qual é o outro que ela vai tentar? Tentativa e erro. Vai lá, tomou o choque. Aquilo vai ser assimilado de novo. Cérebro, toda vez que você rela naquele negócio que tem 2 furinhos, acontece um negócio que eu não gosto. Assimilou, acomoda. A partir daquele momento, a criança aprendeu que tomadas dão choque. E aí, a partir daquele momento, ela não põe mais o dedo na tomada. Ou, assim, se for uma criança muito teimosa, ela vai tentando, mas uma hora ela para. Então, porque aquilo é ruim, a não ser que ela goste. Então, isso é um processo que o Jean Piaget fala sobre construtivismo. Você vai construindo o seu conhecimento através da assimilação e acomodação. Eu assimilo algo que é diferente, quando eu entendi, eu acomodo. Eu assimilo, então quando você chega na escola, a primeira vez a professora enche a lousa de letra e você... O que é isso? Aí a pessoa, esse é o A. Aí você olha o A, você vê a forma, utiliza a visão para isso, joga para a memória e a memória guarda aquela formazinha do A. Aí você ouve o som, A. Então você vê que quando você tem aquele desenho, o fonema que você vai produzir ou ouvir é o A. Aí o cérebro vai, assimila também. E esse processo, quando você vai repetindo, gera a acomodação. Então, a assimilação, a acomodação. Então, você assimilou, aprendeu aquilo. Então, você sabe o que é o A. E aí você vai indo. B, C, D, D, aprendendo. Aí depois vem a volta, professora. Se você juntar o B com o A, não fica BA, fica BA. Aí você vai BA. Então, quando tem essas duas juntinhas, então você vai assimilando e acomodando. Por que a gente muitas vezes esquece as coisas? Porque a gente só assimila, não acomoda. E o que precisa para você transformar a assimilação em acomodação? Repetição. Seja a repetição no aprendizado ou seja a repetição no uso. Por exemplo, você tem algum número de telefone guardado na memória? Sim. Ou seja, você consegue, porque você assimilou e acomodou. Mas se eu te falar, Rodmarcos, eu preciso fazer uma ligação aqui, guarda esse número para mim, 992...
Você vai guardar por uns 30 segundos até eu voltar aqui e escrever. Depois de um tempo, se eu te perguntar, você não lembra mais. Eu tenho 2 números de telefone no meu celular, o outro eu não lembro. Então, então, você não lembra mais. Por quê? Porque você não repete. Você não repete. Eu tenho um caso, por exemplo, até uns 4 anos atrás, eu não sabia o meu CPF de cor. Por que eu não sabia o meu CPF? Porque eu tirei meu CPF e eu não usava o meu CPF. E aí eu tive um bico com meu tio que instala ar-condicionado e eu fui instalar ar-condicionado de um condomínio. Eu passei 2 dias lá instalando o ar-condicionado e para você entrar você precisava falar o seu CPF para ela ver na fichinha e te liberar a entrada. Então eu chegava, seu CPF, eu pegava a carteira, olhava os números, falava tal. Vai lá, pode ir. Aí chegava lá em cima, eu preciso da ferramenta tal. Eu descia, na hora de entrar de novo, eu tinha que novamente fazer. Mesmo ela já me conhecendo que eu passava o dia, ela tinha que pegar. Eu falei aquele CPF no mínimo umas 30 vezes aquele dia, aqueles 2 dias. Guardei. Por causa da repetição. Então, eu repetia, eu falava e guardei meu CPF. Por que eu não guardava antes? Porque eu só assimilava. Eu pegava o papel, olhava ali, 4, assimilei. Então, eu começava a falar os números. Mas eu não acomodava, porque eu não repetia, nem para mim ou nem para outra pessoa. E isso não era transformado em memória. E assim é para quem está estudando outra língua, né? Sim. Por isso que tem que ouvir sempre. Sim, você tem que ouvir, conversar. A conversação é muito importante no aprendizado de línguas estrangeiras. Porque é assim que nós aprendemos. O que nós aprendemos a fazer primeiro? Nós aprendemos a falar. Toda criança aprende a falar antes. E por que ela aprende a falar? Porque alguém fala com ela. Se você fizer um experimento, ninguém faz isso, pelo amor de Deus, e é até proibido. Mas se você pegar uma criança e não conversar com ela, ela não fala. Porque ela não tem modelo de aprendizado de referência. Então ela não vai falar, ela precisa dessa assimilação para ela falar. Então o aprendizado das línguas e de qualquer outra coisa é essa repetição, é você falar, você aprender, ensinar, e depois eu vou falar certinho quais as melhores formas de guardar as coisas. A gente vai falando sobre isso. Então, o Piaget ele fala desse construtivismo. Então, é essa coisa aí. Eu vou assimilo, acomodo. Assimilo, acomodo. O outro teórico que tem é o Vygotsky. A gente nasce uma página em branco. Isso, né? Isso. O outro que vem falar é o Vygotsky, que ele fala da interação social. A gente aprende em sociedade. Porque ele vai discordar de Piaget, porque Piaget fala que a gente vê algo, assimila e guarda. Mas Vygotsky vai dizer que tem muitas coisas que têm interpretação social. Por exemplo, a fala. A fala, você precisa de uma outra pessoa que fale a língua para você começar a aprender aquela língua. Não tem como você tirar do nada. É lógico que na evolução as pessoas falam que a forma de adquirir a linguagem foi que as pessoas começaram a produzir sons, e sons, os animais se comunicam de alguma maneira, que muitos nós não entendemos ainda, mas a baleia se comunica através do sonar, tudo que a gente vai aprendendo. Então, Vygotsky vai dizer que a gente precisa do social. Precisa de alguém que interprete essas coisas. Então ele vai usar o princípio da modulação simbólica e de instrumentos e signos. Então ele fala do que aquilo significa e o indivíduo vai explicar para você o que aquilo significa. Então, por exemplo, se um homem das cavernas olha para o A e ninguém fala que é um A e tem som de A, é um rabisco. Então ele vai falar, ao contrário do Piaget, que não é só eu assimilar e acomodar. Eu preciso da interação social para eu interpretar aquilo que está sendo escrito. Senão é só os riscos, não é o A. Então tem essa vertente que é do Vygotsky. E tem o Vallon, que é uma terceira via, que ele fala que é a questão da afetividade. Você precisa criar relação afetiva. E a relação afetiva que eu falo aqui não é só de eu amo o A, não é disso que eu estou falando. É que você precisa criar um significado para aquilo dentro da sua estrutura mental. Então, para a gente partir disso, para não ficar muito teórico, são esses três teóricos principais, tem alguns outros,
que vão falar dessa teoria de aprendizado da criança, que vai aprender de certa maneira. Então, a nossa escola ela é baseada na de Piaget e na de Vygotsky. A maioria das escolas elas são baseadas nessas duas formas de pensamento. Então, muitas das professoras ficam lá na assimilação e acomodação. A, repete essa A, B, B, não sei o quê. Então, é mais ou menos essa estrutura que elas usam. E aí é importante a gente entender. O aprendizado e memória são processos intimamente ligados, né? A memória e o aprendizado são processos intimamente ligados. Eles não são a mesma coisa, mas estão muito ligados. Vou te explicar por que não são a mesma coisa. Aprendizado e memória. Talvez na escola, muitas das nossas coisas nós memorizamos e não aprendemos. Então, por exemplo, fórmula de Bhaskara, que aprende na escola. Muita gente ainda tem isso na cabeça memorizado. Mas se você perguntar para ela para que serve, onde aplica, onde você vai usar isso, ela não sabe. No meu caso, eu não sei. Então, você não sabe onde vai usar. Por quê? Você memorizou, mas não aprendeu. Então, a fórmula de Bhaskara, eu sei lá, o B ao quadrado, a raiz, e fala toda a fórmula de Bhaskara. Mas e aplicar? É para que isso? Uma das funções da fórmula de Bhaskara é descobrir área. Então, por exemplo, o azulejista, quando ele chega numa casa, ele mede parede de cá, essa vezes essa, deu a área, e aí vai tanto de piso e tanto de cal. Mas e se não for um quadrado? E se for uma coisa oval? E se for uma coisa muito sem forma, retangular, tudo? Como você calcula essa área? É lógico que as pessoas desenvolveram algumas formas, mas a fórmula de Bhaskara ela poderia ser utilizada nisso. Não só área plana, mas volume. Tudo que cabe. Se eu encher esse ambiente aqui, até o teto com água, quanto que cabe? A fórmula de Bhaskara também pode calcular essa área. Então, você conseguiu entender aí a diferença entre aprendizado e memória. Memória e aprendizado. E o aprendizado é a aquisição de novos conhecimentos. Quando você acomoda, vamos usar o Piaget, acomoda esses novos conhecimentos. Então, a memória é um processo pela qual esses conhecimentos são codificados, armazenados e posteriormente resgatados. Então, precisa desses três propósitos, dessas três etapas. A codificação, ou seja, eu preciso interpretar a coisa, eu preciso armazenar a coisa e eu preciso conseguir resgatar a hora que eu preciso. Aí você pode dizer que você formulou uma memória. Então, você vê um acontecimento. Olha, eu conheci uma pessoa nova. Então, você codificou o rosto dela, jogou para a memória, então você armazenou o rosto dela, e daqui 2 dias, quando você falar, nossa, quem foi aquela pessoa que eu conversei mesmo? Quando você conseguir resgatar, você pode falar, eu aprendi. Aprendi o rosto dela, aprendi a fisionomia. Porque você partiu essas 3 etapas, então é algo muito interessante aí. Se você quiser fazer alguma pergunta, ou nós vai seguindo? Pode seguir. Pode seguir. Eu só quero fazer vou fazer uma pergunta. Pode mandar. A memória que você falou da criança, da barriga da mãe, sim, é uma memória do subconsciente, né? Que ela não vai lembrar. Mas a memória consciente, falar, eu lembro que eu mamava no peito da minha mãe. Tem isso? Tem. E pode tem ter. um estudo que a partir de quanto tempo, mais ou menos em alguns indivíduos? Pode ter. Aí a gente entra nas teorias psicológicas. Freud ele acredita muito no inconsciente. Ou seja, que são memórias que você tem, que interferem nas suas ações, na sua vida, mas você não consegue essa última etapa que eu acabei de falar. Você codificou, você armazenou, mas você não consegue resgatar, porque ela está inconsciente. E ainda assim ela interfere na sua vida. Então por isso que ele fala memórias inconscientes, porque não está na consciência, você não consegue resgatar essa memória. Então Freud vai falar, e uma das principais coisas que Freud fala é do período da criança, do 0 aos 7 anos de idade. Ele vai falar as fases do desenvolvimento lá, segundo ele, fase oral, fase anal, fase fálica, fase... como que chama? Oral, anal, fálica,
genital. E ele vai falar dessas fases. Cada uma explica, aí vai entrar muito em teoria da psicologia aqui. Mas ele fala que cada uma dessas fases a criança aprende alguma coisa, memoriza alguma coisa. Então, os próprios pediatras, psicólogos falam que no período da gestação, a mãe se estressar, a criança sente, ter eventos muito tristes, traumáticos, a criança guarda aquilo. Quando a criança é rejeitada na gestação, isso também é passado para a criança. Então, sim, tem essa memória. Freud vai dizer que ela é inconsciente, ela fica na gente. Alguns outros teóricos vão dizer que ela é afetiva apenas. Fica o afeto, então eu me sentia bem ou eu me sentia mal. Não tem muito, a mamãe não me queria. Não é uma memória que você consegue codificar dessa forma. É apenas um afeto. Você se sentia bem, você não se sentia bem. Coisa desse tipo. Então aí já entra algumas questões de linhas psicológicas. Mas sim, tem pessoas que conseguem ter memórias de 1 ano, memórias de 2 anos, memórias de 3 anos. E lembra, né? Que lembra de fatos da infância. No seu caso, você lembra até a partir de quantos anos? Eu acho que é uma das primeiras memórias que eu tenho de um aniversário meu com 4 anos de idade. 4 anos. 4 anos de idade, estourando o bexigão, eu com um monte de criancinha em volta. E eu lembro e foi engraçado até que um dia eu peguei aquelas fotos de família e eu vi esse aniversário lá. Falei, rapaz, eu lembrava disso. Então foi uma das que eu consegui confirmar. Agora, anterior a isso, não me lembro. Porque eu lembro de eu com 2 anos de idade. Sério? 2 anos de idade. Então tem gente que não acredita que eu lembro com meus 2 anos de idade. Sim. Mas tem gente que também, que eu faço esse comentário, fala, não, eu lembro também. Sim, sim. Então Não, é possível, é possível. Teoricamente, a estrutura cerebral, depois do nascimento, ela está completa o suficiente para que você armazene memórias. Então, você já consegue aprender, já consegue memorizar coisas do tipo. Então, por exemplo, crianças têm um brinquedinho favorito. Por quê? Porque ela consegue memorizar. Agora, se aquilo, aí é outra coisa que a gente vai aprender aqui. Se aquilo vai passar de uma memória de médio prazo para uma memória de longo prazo, aí envolve algumas questões. Então aí a gente já pode usar esse gancho para entrar aqui agora. Tem a memória explícita e a memória implícita. A memória explícita são dados, fatos, imagens, coisas. Por quê? Ela é explícita, você consegue quantificar, consegue detalhar, você consegue fazer coisas do tipo. E tem a memória implícita, que não é de fatos, mas são de estratégias, são de aprendizados. Então, por exemplo, no trânsito, você utiliza as duas memórias. Você utiliza a memória explícita, que são os fatos, são os dados. Então, por exemplo, você está dirigindo, você olha para a placa que tem um Ezinho assim, 2 riscos no meio, vermelho. Aquilo é explícito, você sabe o que significa proibido estacionar e parar. Você não pode nem parar e nem estacionar onde está aquela placa. É explícito. E tem algo que é implícito, que é estratégia e aprendizado, que é quando você está dirigindo, você não consegue falar assim para mim antes de sair de casa. Olha, eu vou ligar o carro, vou sair, vai aparecer um carro vermelho na minha frente, eu vou ter que frear. Você não consegue. Isso é uma memória de um aprendizado implícito. Que, olha, eu não posso bater no outro carro, então quando estou chegando perto, eu freio. Então, são coisas que, diante do fato, você vai reagir daquela forma. Então, já começa a gente diferenciar por essas duas formas, que a memória é explícita e a memória é implícita. Ficou claro, certinho elas? Então, aí são 3 tipos de memória, ou 4, de acordo com alguns teóricos, que é a memória sensorial e de trabalho, tem uns que juntam e tem uns que falam que é separada, é por isso que 4 ou 3. Mas ambas são do córtex pré-frontal, uma parte do cérebro aqui na frente, que é a memória sensorial de trabalho. Por exemplo, eu não preciso me lembrar que algo é quente, de alguma vez que eu senti alguma coisa quente ou coisa do tipo. Se eu pegar na panela e fizer assim, quente, queimou, eu sei que é quente isso. É uma memória sensorial, né? Por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui. Dor.
Você não precisa interpretar que você está sentindo dor, é sensorial. Então é uma memória que vem. Quando eu falei lá da sucção do bebê, do segurar com as mãozinhas, é uma memória sensorial. Vem inato com você e você carrega isso com você. Que é a memória de trabalho também, ela utiliza o mesmo princípio. Por exemplo, quando você está dirigindo.